Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez neste canal para meditarmos na santa e bendita palavra de Deus. Queremos ir direto ao ponto. Estaremos falando sobre não prendais a um jugo desigual com os infiéis. São conselhos escriturísticos e também do profeta de Deus para estes últimos dias sobre vida conjugal. Então vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a seguir. Está escrito assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas? Deixa eu ler novamente aqui, a entonação não ficou correta. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Muito bem, que Deus nos acrescente as bênçãos advindas da leitura e da meditação desta palavra. A essência da mensagem por detrás destas letras lidas só pode ser dada pelo Espírito Santo por revelação. Então sabemos que há imundícia tanto da carne quanto do espírito, e nós, filhos e filhas de Deus, devemos nos purificar de todas estas coisas. Inclusive o apóstolo diz aqui, no incentivo a sair do meio deles. Do meio de quem? Dos infiéis, do meio dos incrédulos, e não nos prender a um jugo desigual com os infiéis. E como se trata de conselho matrimonial, conselho conjugal, ou no plural, conselhos, porque são vários conselhos, ainda tem outras escrituras e alguns parágrafos de mensagens, então a luz não tem vínculo com as trevas, nem o fiel com os infiéis. Portanto, o homem, a mulher, cristãos que tem vínculo com a palavra de Deus e tem o Espírito Santo no seu coração, por mais que você trate bem as pessoas, deseje o bem para as pessoas, temos que tratar a todos sem acepção. Porém, em se tratando de vínculo conjugal, jamais um homem cristão, um jovem, uma mulher cristã, solteiro, solteira, viúvo, viúva, não deve pensar, nem por um momento, em estabelecer um vínculo conjugal com um infiel ou com uma infiel. Se Deus preparou para você, meu irmão, minha irmã, um par, para que vocês juntos formem um lar, uma família, então Deus cuida do assunto. Ah, mas eu estou desesperado, desesperada. E assim, olha, espere em Deus, confie em Deus, e Ele tem a resposta. Ele não só tem, Ele é a resposta para o seu problema, para a sua pergunta ou para as suas perguntas. Eu quero ler um pequeno trecho aqui na mensagem. Só um momentinho. Ainda enquanto estamos nesse assunto, né, falando de purificar o nosso coração,
A mensagem, o que é o Espírito Santo? É uma pergunta. O que é o Espírito Santo? É o título da mensagem. Vou tomar um pequeno trecho aqui, parágrafo 143, só que a parte última, né, do parágrafo. O profeta fala aqui assim: limpe seu coração. Ele nunca derramará seu espírito em um coração sujo. Prepara-se e ele o concederá. Que maravilha, né? Claro, eu gostaria de poder ler muito mais aqui, mas eu tenho ainda outras escrituras, outros parágrafos. Limpa o seu coração, ele nunca derramará seu espírito em um coração sujo. Prepara-se e ele o concederá. Isso é maravilhoso. Mensagem que é o Espírito Santo. Parágrafo 143, a última parte, né, do parágrafo. Bem, preciosos irmãos, dentro deste assunto de não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, eu quero ler 2 conselhos do profeta. Um está na mensagem A Chave para a Porta, parágrafos 27 e 28. Outro está na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 15. Daqui a pouco eu vou ler, se Deus quiser. Mas antes disso, eu ainda quero ler aqui, eu havia lido em 1 Coríntios 6, agora em 1 Coríntios capítulo 7, eu quero tomar aqui do verso 8 a seguir, e vou ler um trecho aqui para nós meditarmos. Eu disse segundo, né? 1 Coríntios. Só um momentinho, já estaria na escritura. Primeiros Coríntios, capítulo 7. Verso 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Bem, eu li do verso 8 ao verso 15. Tem mais algumas escrituras que estarei lendo daqui a pouco. Bem, amado irmão, amada irmã, o conselho escriturístico é que quem está ligado, se homem ligado à mulher, se mulher ligada a homem, não separe. Não há liberação escriturística para apartar-se. Porém, aqui Paulo, sabiamente, claro, a sabedoria de Deus no apóstolo, pode ver quando ele diz aqui, ó, mas aos outros, quem são os outros? Os que não estão sujeitos, não estão obedecendo a palavra, os que não são crentes, por assim dizer, aqueles e aquelas que não estão seguindo a Cristo, não estão seguindo a palavra, esses são os outros, mas aos outros, aos descrentes. Bem, então se um homem cristão tem uma esposa descrente, em quais hipóteses, em quais casos pode haver assim um julgo desigual? Quando, por exemplo, em um casal de descrentes,
um deles vem a receber a Cristo como seu Salvador e o outro não. Então, eis aí um exemplo de lar onde um dos pares é crente e o outro não. Então, se a parte descrente consentir em continuar habitando, então não o deixe, não a deixe. Porém, se esse descrente ou essa descrente toma a iniciativa de apartar, então a irmã ou o irmão não estão sujeitos à servidão. Quer dizer, você não tem controle sobre uma situação como essa, de impedir que o descrente ou a descrente saia, aparte-se. Mas nunca deve, da parte do cristão ou da cristã, tomar a iniciativa por uma separação conjugal. Sempre você permaneça no seu posto de dever. Muito bem, creio que está esclarecido. Agora, é claro, eu não tenho aqui como trazer todas as mensagens que eu gostaria, mas se a parte descrente apartou-se, não significa que a parte crente que ficou está livre para casar-se novamente. Não. Casar é somente quando a morte os separa. Ou nos casos de que eu estarei contemplando, se não puder neste vídeo, se eu não conseguir, em um outro vídeo. Mas dentro da revelação de casamento e divórcio, eu vou deixar aqui uma pincelada rápida, porque eu tomaria muito tempo, precisaria de outro vídeo. E embora eu estou aqui com a mensagem casamento e divórcio, mas naquela própria mensagem casamento e divórcio, eu vou deixar aqui já a indicação, parágrafos 299 até o 320, é um longo trecho. O profeta fala exatamente: eu terei homens, mulheres na varanda, no quintal, pensando, devo eu deixar meu marido? Devo eu deixar meu esposo? Por causa da revelação de casamento e divórcio. O profeta diz, não. Então, se você foi chamado para o evangelho estando assim, então permaneça assim. Então, e para permanecer assim, então, pressupõe que esse casal, um dos cônjuges, pelo menos, já tivera outro casamento anterior. Então, não vá tentar desmanchar esse que você está agora, esta união, para voltar para o seu primeiro par, para tentar consertar neste caso. Então, é uma matéria para tratar em um vídeo próprio. Mas vamos aqui então em frente. Dentro ainda de 1 Coríntios, no capítulo 7, eu quero trazer também o versículo 39 e 40. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido viver, mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, vírgula, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Bem, então, o solteiro, a solteira, o viúvo, a viúva, estão livres para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, isso aqui afina, entra em harmonia, ou está em perfeita harmonia com as escrituras que eu li no início aqui do vídeo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, um infiel unir-se com um homem infiel ou com uma mulher infiel, um rapaz ou uma moça infiel, isso não é contanto que seja no Senhor. Então, temos que juntar luz com luz e trevas com trevas. Bem, preciosos, nós estamos já indo para o nosso final. Eu quero deixar aqui agora a leitura do parágrafo 27 da mensagem A Chave para a Porta. Só para você ver aqui nas palavras do profeta, que o profeta não crê no amor livre. Embora até ministros forjaram na época em que o profeta estava ainda vivo sobre a terra, mas a sua palavra, a sua mensagem está aqui hoje, reverberando. A noiva está reprofetizando, fazendo esta obra, né? Deus fazendo esta obra rápida. E então nós sabemos que a mesma opinião que o profeta tinha é a que ele tem aqui, ó, nas mensagens. Parágrafo 27. Ora,
Nesta noite, nós não queremos nos apressar. Deixa eu ver se eu estou aqui certo. A chave para a porta, parágrafo 27. Sim, estou correto. Agora, nesta noite, nós queremos nos apressar e dizer algumas coisas. A propósito, eu tenho uma carta aqui que acabou de chegar pelo correio. Billy a apanhou há pouco tempo atrás, que alguns irmãos que estão em Michigan, preste bem atenção no teor dessa carta e o posicionamento do profeta diante dessa carta. E isso vem da associação ministerial, que tem muitas coisas. É isto que tira o escrúpulo das coisas. Vê você? Pois eles alegam aqui que alguns irmãos lá em cima disseram que eu os enviei até ali. E eles estão pregando que o homem deve deixar sua esposa e procurar a sua companheira espiritual. E que eu sou totalmente infalível, que não há nada reticências. E, algumas das coisas mais terríveis que já ouvi. E a associação ministerial julga isto. E eles me escreveram uma carta a este respeito. E que eu os enviei lá em cima. E isso está causando bastante confusão. E alguns deles estão profetizando e dizendo que o homem deve deixar esta esposa e se casar com aquela outra. Agora, esta igreja sabe que não toleramos tal bobagem como esta. Parágrafo 28. Nós cremos na Bíblia, nós cremos que quando um homem toma uma mulher, esta é a sua esposa, e somente a morte pode separá-los. Somente isto. Nós não cremos em tal coisa como aquela. Nós não cremos no amor livre. Também não cremos nestas coisas. Nós cremos absolutamente na Bíblia e somente nela. Então eu simplesmente tirarei uma cópia disto, uma cópia desta carta e darei minha resposta a ela e a publicarei nos jornais. Isto cuidará de tudo. Eu espero que sim. De qualquer modo, é uma resposta a eles. Então, você pode ouvir aqui a leitura diretamente da mensagem, a chave para a porta, parágrafos 27 e 28, que, embora ministros estivessem forjando essa interpretação, isso é um espírito errado, um espírito de mentira, um demônio da interpretação, tentando colocar o profeta nesta ciranda para fazer as pessoas acreditarem que o profeta avalizava isto. O profeta não apoia esse tipo de assunto. E eu sei que há um espírito demoníaco que interpreta a palavra de Deus para as pessoas, dizendo que há casos em que o casamento não foi feito pela vontade de Deus, então assim o par, seja o homem ou a mulher, deve procurar o seu par certo, porque aquele casamento não era a vontade de Deus, então pode se separar. Não, isso é mentira. Parágrafo 15 da mensagem, a estatura de um varão perfeito. A estatura de um varão perfeito, parágrafo 15. Faz pouco, alguém me entendeu completamente mal. Recebi uma carta da Associação de Ministros, na qual diziam que eu cria que nós, como mortais, estávamos desposados espiritualmente, isto é, unidos como casais em matrimônio, segundo nossas almas, em vez de ser algo físico. E além do mais, que devíamos deixar a companheira que tínhamos, se ela não era a pessoa correta. Tá vendo? Então, irmão, irmã, você que tem sido, não cirandado, mas assediado por esse espírito, refuta isso com tudo que você pode. Se você é um cristão, é uma cristã eleito de Deus, você então sabe que esse espírito já vinha permeando, rodeando as mentes dos homens e das mulheres de Deus. Então, que devíamos deixar a companheira que tínhamos se ela não era a pessoa correta. Agora vamos ver a opinião do profeta. Ouça, irmão, ponto de exclamação. Eu não sou culpado por uma heresia como essa. Então, tá vendo? Isso é heresia na visão do profeta. Eu simplesmente tenho estado contra tais coisas. Eu não creio nisso. Certamente que não.
Eu creio que Deus nos dá nossa companheira, isto é certo, e logo chegamos a ser uma parte do outro. Isso é certo. E antes que se case, um homem, ele deve pensar e estudar estas coisas com muito cuidado. Outro dia um jovem me perguntou: irmão Brana, pensa você que devo casar-me com certa jovenzinha? Sim, então eu terminei a leitura do parágrafo 15 e nos parágrafos seguintes o profeta continua dentro desse assunto, mas é o suficiente o que eu li até aqui. A estatura de um varão perfeito, parágrafo 15. Muito bem, precioso irmão, preciosa irmã, eu ainda teria muito aqui para ler, mas não é o muito falar. Eu apenas quero encerrar aqui com duas escrituras, uma no Evangelho de Marcos, outra no Evangelho de Lucas, e aí nós vamos então estar encerrando. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós temos aqui um trecho que diz assim, Marcos capítulo 10, verso 11 e 12. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Bom, então quando Jesus usou a palavra qualquer, esse termo qualquer, então está dirigido de maneira generalizada ou de maneira geral. Qualquer que deixar sua mulher. E qualquer mulher que deixar o seu marido também. Porque aqui eu li o verso 11 e 12, os dois versículos juntos fecharam o cerco. Então, tanto para a mulher quanto para o homem. Ah, mas é que o casamento deles não era da vontade de Deus, então por isso separaram-se. E agora estão livres para casar novamente. Não, não e não. Pelas Escrituras, não. Agora vamos para Lucas, capítulo 16, verso 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. De novo, tá vendo a palavra qualquer? Não cabe que é o mérito de discutir. Ah, mas eu quero um casamento que... Não existe explicação. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Bem, eu disse que leria só essas duas escrituras. Claro, tem muitas outras. Gostaria de trazê-las aqui. Mas em uma outra oportunidade posso estar trazendo. E creio firmemente da parte de Deus que esses conselhos escriturísticos e do profeta são para continuar falando contigo, falando comigo, falando com os filhos e filhas de Deus. E tudo isto, prezado irmão, irmã, ouvinte, é para a sua edificação espiritual, não para o seu desmoronamento espiritual, mas para a sua construção, para a sua firmeza e solidez na palavra de Deus. Nós nos encontraremos, se Deus permitir, na nossa próxima mensagem, no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus e até nossa próxima oportunidade.